Olá, bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã de uma breve devocional. Eu quero ler uma passagem de um dos evangelhos, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 57, que fala um pouco a respeito do desafio de seguir a Jesus. Diz assim: quando andava pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe primeiro voltar a despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus está falando a respeito de fazer parte deste reino, fazer parte do reino de Deus. O texto fala a respeito de como é difícil seguir Jesus, como é difícil viver o Evangelho de uma forma integral. Eu quero dizer para você nessa manhã, para você não ser uma pessoa iludida em relação ao que as pessoas às vezes falam a respeito do que é ser um homem ou uma mulher de Deus, do que é ser um cristão, um crente ou um evangélico. Não é fácil. Seguir o Evangelho e seguir o Evangelho integralmente é algo que vai exigir e exige muito de nós. Exige de nós largarmos mão, abrir mão do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos pensamentos, tudo isso em prol de um reino chamado Reino de Deus. Seguir a Jesus exige de cada um de nós não somente uma vontade, mas exige também um esforço, um empenho do nosso corpo, um empenho da nossa alma, um empenho do nosso espírito, de todo o nosso ser. O texto fala de que ao longo dessa caminhada cristã será exigido da gente no momento em que nós decidirmos entrar neste caminho, será exigido da gente, ao entrarmos neste caminho, deixarmos o velho caminho, abandonarmos todos os critérios que regem a nossa vida, para termos novos princípios regendo a nossa vida. Porém, também exige de nós o caminho, o caminhar, o longo do caminho. A exigência é inicial, porém a exigência ela também é contínua. Porque todos os dias nos virá, todos os dias nós teremos lutas para poder enfrentar. E eu digo para você que não vai faltar vontade de desistir. Eu digo para você que neste caminhar, nessa luta, na intensidade de viver o reino de Deus, vai surgir muitas coisas para poder te tirar. Muitas coisas para poder falar assim: não é isso, não vale a pena, eu não quero continuar essa caminhada. Não vai faltar situações para isso. Porém, eu lhe dou um conselho: resista. Permanecei firmes naquilo que Deus deu como promessa para a sua vida. Seguir o reino de Deus não é fácil, é muito difícil. Seguir a Jesus não é como muitos falam, tudo tranquilo. Não, é muita luta, é difícil. Porém, eu digo para você, é o nosso caminho, é o caminho daqueles que entendem que a nossa vida ela não é só constituída por esse breve momento que nós conhecemos, mas a nossa vida ela é principalmente constituída
para um momento que ainda nós não vivemos, de um lugar que nós ainda não conhecemos. Ao olhar, a nossa vida é constituída a Jesus, que nós ainda não vimos face a face, mas nós veremos numa eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e entenda que não é fácil, mas é possível, pois Ele mesmo nos sustenta. Que Deus te abençoe.